Muito bem-vindos todos aqui no canal Refúgio Teológico para mais um estudo no que diz respeito ao estudo das ciências da religião. Estamos estudando, entre outros assuntos, dentro desse tema geral, vários autores, contribuindo assim no enriquecimento e no entendimento mais ampliado do que é a religião. Haja vista, dentro desses conceitos que nós estamos lidando aqui, se distancia-se muito do que a Escritura diz. Então, tomemos, pois, cuidado com o que o autor, no seu livro As Religiões do Mundo, trabalha. Haja vista, todo trabalho, geralmente feito por antropólogos, historiadores, sociólogos, cientistas sociais e ciências afins da área humana, geralmente ele não trabalha com a perspectiva cristã. E assim pode prejudicar a nossa cosmovisão. Mas, ao trazer esses materiais que não têm embasamento bíblico, podemos desenvolver grandes ferramentas, grandes fortalezas contra, muitas das vezes, opiniões, percepções que não têm realidade conforme fatos. E assim, nós novamente evocamos para o estudo das ciências das religiões a Escritura Sagrada. Nada mais, nada menos do que a Escritura Sagrada é o maior livro de ciência da religião no que diz respeito à verdade absoluta. Nos demais livros, e trabalhos acadêmicos, mesmo sendo eles científicos, no termo moderno, eles não são de uma origem metafísica, de uma verdade metafísica, E assim a gente precisa ter esse discernimento para não confundir. Porque muitas pessoas que vão entrando nesses assuntos acabam se prejudicando, sendo conduzido por vãs filosofias. Então, o intuito aqui, ao trazer esses materiais, tanto com base bíblica quanto com bases não bíblicas, é para a gente poder crescer, Mas isso é para as pessoas que têm um amadurecimento. E assim perceber aqueles textos que diz assim: examinar tudo, retém somente o bem. Então, vamos aqui, feitas essas pequenas observações, começar a entrar novamente no que é religião, Cada um tem sua religião, cada pessoa pode escolher a sua religião, a sua forma de crença, E a religião, de certa forma, quando você percebe isso, todas as religiões, elas não são bíblicas e elas são anticientíficas. Um exemplo disso, antes da gente ver aqui os textos, que nós vamos aqui observar, é você ver o Êxodo, as pragas do Egito, tá bom? E até chamo a atenção a vocês para vocês conferirem também nosso curso de teologia do Antigo Testamento, onde eu falo mais coisas sobre isso. Então, observe o seguinte, que geralmente nós entendemos, com base na leitura de Êxodo, que há um conflito, um combate, uma guerra de religiões, vamos botar assim, entre o Deus de Moisés, o Yahvé, que depois vai ser a Trindade, e os falsos deuses do mundo egípcio, do mundo pagão, do mundo ocultista. Então, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, esse único Deus, subsistente em 3 pessoas, vai combater 10 deuses extremamente poderosos na cultura egípcia. Então, o Deus de Abraão, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, vai combater 10 religiões, vai combater 10 deuses extremamente poderosos na visão egípcia. Ou um vai ganhar, ou outro vai ganhar. É isso que está acontecendo. Naquele exato momento, não havia debates acadêmicos, debates de argumentos, retórica. Não havia essa questão, essa comunicação, a tese, a síntese e a antítese, como hoje temos hoje em dia, para demonstrar que o cristianismo é verdadeiro e as demais pensamentos religiosos não são. É um conflito de poder. O poder de Deus era maior do que o poder da religião egípcia. Entende? É como se fosse hoje em dia. Se Deus tivesse começado a fazer sua revelação hoje em dia, por exemplo, Deus ia escolher uma pessoa, um exemplo, e ele ia combater o primeiro Deus, vamos dizer assim, que seria a Virgem Maria, do catolicismo. Ele ia combater. Pá! Entendeu?
O segundo Deus, por exemplo, seria o esquerdismo, o comunismo, né? A falsa política, o falso Estado, o falso governo, e assim por diante. Então Deus ia mostrar seu poder, sua verdadeira autoridade sobre esses deuses que são, na verdade, demônios, né? Então você vê aí, para quem depois quiser entender mais, só ir no livro de Êxodo, você vai ver o conflito onde somente Deus de Abraão já convenceu. Os egípcios, o Deus dos egípcios, perderam todos eles, né? E assim que a modernidade, né, os cultos da religião fazem, né, de certa forma, pegar tudo é religião, tudo, cada um tem sua escolha, cada um, né, tudo bem, tá aí tudo bem, de forma humana falando. Agora, no que diz respeito à escritura, o negócio é pesado, ele é realmente tenso, porque a escritura diz assim que eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, entendeu? Então, há um conflito. Ou a escritura está certa, ou a ciência da religião está certa. Nós acreditamos aqui no canal que somente a escritura está certa. Tá bom? Bem, vejamos o seguinte aqui, ó. Religare. O sentido da palavra religião, vem do latim, é religar a essência divina do homem ao seu ego, isto é, a possibilitar o encontro entre o ego e a centelha divina que há em todos nós. O ser supremo que os esquimós inúteis chamam de grande homem, os evangélicos chamam de Cristo, os hindus chamam de Atman, até a alma e o eu. Esse conceito é o cerne, né, de todas as religiões e é modernamente conhecido como filosofia perene. Então, vai haver uma grande ambiguidade, vai haver uma grande simbologia, vai haver nesses conceitos aí subjetivismo extremo, certo? Vai haver comparações indevidas, incoerentes, sem fundamento, mas isso é pela ótica, já ter dito, pela ótica humanista, pela ótica ceticista, pela ótica dos cursos de ciência e religião. E é dessa forma que eles entendem, né? Mas já deixamos, obviamente, aqui que nós entendemos o oposto disso, tá bom? Bem, filosofia perene, o que seria isso? Basicamente seria, assim, um termo, né, usado pela primeira vez por um escritor alemão lá no século XVI, explorando subsequentemente pelo filósofo Leibniz e pelo romancista e dramaturgo Adolf Rurex, no livro de Rurex intitulado, é claro, A Filosofia Perene. Então o autor procura dizer que os rudimentos da filosofia perene estão no saber tradicional dos povos primitivos em todas as religiões do mundo, em suas formas mais elevadas e desenvolvidas. E em cada uma das religiões mais elevadas, daí o nome de filosofia perene. Essa é a justificativa que eles procuram dar. É uma percepção comum a toda a humanidade que surge em épocas e lugares diferentes, mas sempre com a mesma essência. Uma versão desse máximo denominador comum de todas as teologias precedentes e subsequentes, procede Hurricks, foi posta por escrito pela primeira vez há mais de 25 séculos. E dessa época, o tema inexaurível tem sido tratado inúmeras vezes do ponto de vista de cada tradição religiosa em todos os principais idiomas da Ásia e da Europa. É óbvio, pessoal, que há discrepância, né? Há uma incoerência enorme e também há fatos aqui a serem trabalhados. Todos nós, criaturas inteligentes, temos sim essa natureza propícia a cultuar o Criador. Porém, baseado na queda, nós divergimos e criamos falsos deuses, ídolos, né? Alguns preferem cultuar a si mesmos, né? Como o próprio Faraó acreditava que era o próprio Deus, né? Como muitos imperadores da época romana. O próprio Papa se diz que é Deus também. E assim por diante. Por conta do pecado, por conta do afastamento do Evangelho. Mesmo assim, as pessoas tendem a cultuar um Deus falso ou verdadeiro, certo?
E assim a gente precisa não exatamente caminhar por essas percepções que é oferecida por céticos, relativistas que acham que encontraram aí as religiões, entendem bem as religiões. A pessoa que melhor entende esse assunto é Cristo. E Cristo disse que sem mim não tereis vida. E Jesus disse assim, vida abundância. As outras religiões não podem te dar isso, certo? Em termos de doutrina, a filosofia perene é a metafísica que reconhece a realidade divina substancial no mundo das coisas, das vidas e das mentes. É a psicologia que encontra na alma algo semelhante à realidade divina, ou idêntica a ela. E é ética que coloca o termo final do homem no conhecimento fundamento inerente e transcendente certo. Bem, eu discordo aqui porque metafísica, né, tem mais a ver com a metafísica cristã. Porque a metafísica cristã ela não se baseia nas minhas cogitações, nos meus pensamentos, nos meus achismos, nas minhas opiniões, nos meus estudos. Ela se baseia essencialmente, diretamente, extrai toda a sua construção metafísica, ontologia, epistemologia, assim por diante, na ideia da natureza de Deus, da Trindade, por exemplo. Fora disso, qualquer metafísica é fajuta. Bem, características das religiões. Winston Smith, autor do livro Mundo das Religiões, vai apontar os 6 aspectos que são características de todas as religiões. Esses aspectos aparecem com tanta regularidade que sugerem que suas sementes fazem parte da constituição humana. Assim é o pensamento de Smith, certo? E ele continua dizendo o seguinte: autoridade, certo? Então todas as religiões possuem esse aspecto, representando por instituições, corpos administrativos, pessoas imbuídas de cargos elevados e determinadas hierarquias, né? Isso é uma organização até mesmo civil, política, cultural e também religiosa. Existem autoridades. As autoridades foram constituídas, certo? Para o bem ou para o mal. Agora, dizer que o cristianismo é uma religião está totalmente errado. Dizer que as religiões que não têm origem no cristianismo ou que não é cristianismo se baseiam nessas organizações é ir para um caminho que não vai valer a pena. Mesmo que tenham uma boa administração, mesmo que tenham, de certa forma, uma boa intenção de levar o bem ao próximo, sem o devido conhecimento do Evangelho, né, ou sem sequer ser o próprio Evangelho, não vai adiantar, ainda que seja uma autoridade. É visto que nesse aspecto, não só existe a autoridade como algo marcante, mas também a questão do ritual. Então, esse seria o quê? É o berço da religião, o ritual. É a celebração da interação entre o humano e o divino. O mitólogo Joseph Campbell sustenta que o ritual é a encenação do mito. Os mitos, os quais representam um papel fundamental nas religiões, trazem em seu conteúdo chaves de acesso à compreensão do universo místico. Fato que rito, celebração, mito, rituais, elas fazem parte da construção, né, da interação, do anseio e da necessidade de termos Deus como nosso Senhor e Salvador. Porém, baseado em falsas doutrinas, as pessoas começam a cultuar barro, gesso, né? Por exemplo, as pessoas que fazem a quaresma, a missa. Isso é inútil, isso é mitologia, isso é um ritual que não tem base bíblica, não tem salvação, não tem evidência, né? É apenas uma invenção. Então, essas coisas são imbuídas e instituídas pela própria religião, né? Especulação. As religiões procuram fazer uso de um certo aspecto da razão para fornecer resposta às questões como: de onde viemos, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos depois da morte. Então, essas perguntas são muito úteis para nós, protestantes, quando estivermos também evangelizando adeptos de outras seitas, né? Porque, por meio dessas perguntas, a gente pode mostrar que existe coerência
ao você adotar, por exemplo, o espiritismo. O espiritismo vai dizer, você vai dizer, de onde nós viemos? O espiritismo vai dizer assim, de outra reencarnação. Então se eu vim de outra reencarnação, o que eu sou? Sou um animal? Sou uma mulher? Sou um homem? Né? Então, o que eu estou fazendo de fato aqui, se eu estou reencarnando várias vezes? Né? Tem que estar adiantando esse sistema de reencarnação. Né? Para onde vamos depois da morte? Né? Então, você vai ver que as religiões não conseguem trazer explicações saudáveis, racionais, muito menos bíblica, muito menos evidenciada na revelação, né, verdadeira, e sim apenas aspectos superficiais, onde os seres humanos hoje em dia se preocupam apenas em ganhar o seu dinheiro e não se preocupar de fato quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. E o que acontece depois da morte? Então, são perguntas que as religiões, de uma forma, ou as cosmovisões, vão procurar responder, umas de forma mais contundente, outras de forma mais fraca, né? Cada caso é um caso. Bem, aqui nós temos a ilustração, né? As palmas das mãos unidas são um gesto sagrado comum ao cristianismo, ao hinduísmo e ao budismo. Está aí uma espécie de simbologia. Especulação, nós já vimos tradição. Isso é muito forte no catolicismo e outras religiões que não têm amparo bíblico. Né? Também a função das religiões transmitir sabedoria de geração a geração. Esse aspecto levou alguns autores a se referirem a elas como tradições de sabedoria. Existem também tradições benéficas e bíblicas dentro da comunidade judaica. Né? Por exemplo, a transmissão da Torá, do Pentateuco, do Antigo Testamento, de forma oral, né, e também de forma escrita, essas tradições mais bíblicas, né, judaicas, que preservam a integridade do texto sagrado, inspirado por Deus, isso é ótimo. Porém, as demais tradições que apenas procuram distorcer o cristianismo não têm realmente sabedoria, apenas coisas que de certa forma, inútil. Né? Nós temos aqui um símbolo, né, uma imagem do mundo repleto com diversos símbolos de religião. A religião é inerente ao ser humano, né? Então todo mundo aqui, né, até o ateu, de certa forma, tem um tipo de religião, certo? Deveria até mesmo ter um aqui, não, a letra A, como ateísmo, né? É um tipo de religião também. Aí nós vemos aqui, ó, o hindu realizando um rito no Rio Ganges, na Índia, né? Isso é muito interessante para nós que estudamos esse assunto. O comportamento, né? A forma de viver o mundo, veja como ele se comporta, de pensamento. Também nós temos a graça, né? Não confundir com a graça e a misericórdia de Deus, tá bom? Que é totalmente diferente dessas abordagens que nós estamos vendo aqui, certo? Graça é a crença de que a realidade está ao nosso redor, ao nosso lado. O universo é amigável e confirma a nossa evolução, certo? Mistério. As religiões celebram e encerram em si mesmo o mistério que está fora do nosso alcance. Nossa mente é finita, não pode, portanto, mensurar o infinito ao qual está ligado. As religiões são uma ponte a esse mistério. Quando a gente põe Cristo, isso aí é desfeito, né? Cristo, de fato, traz mistérios, mas não como esses conceitos aí que é posto por nós, pelo autor aí do trabalho, mas um mistério no qual nós, de fato, mergulhamos não na subjetividade, não numa coisa que não é inexistente, não. O mistério parte do princípio do alfa e ômega, do logos, entendeu? Então, nosso conhecimento a respeito do verdadeiro mistério, ele não é um conhecimento do esforço ou de uma tentativa humana que não tem alcance nenhum para encontrar a realidade absoluta, e sim as supostas caminhos para um Deus qualquer. Né? Temos aí também 3 vias. Bem, a busca espiritual humana segue basicamente 3 caminhos. O primeiro caminho é aquele ensinado por mestres rigorosamente práticos, seguireis designado por Deus, os deuses aos homens. O propósito primordial dessa primeira via é extinguir do coração dos seres humanos emoções e desejos que tornam mais
parecido com esferas. São impulsos, às vezes incontroláveis, como a raiva, a cobiça, o ressentimento. A prática dos preceitos budistas e a moral são os meios desse caminho. Então, assim, é óbvio que existe toda essa tentativa, todo esse esforço, toda essa artimanha, todo esse trabalho, né, de mostrar, de trazer a bondade do ser humano, né, controlar os vícios, né, dessas pessoas por meio de alguma meditação, de algum mantra, de alguma atividade de yoga, né, mental também. Mas, na verdade, nenhum dessas tarefas, desses exercícios consegue sanar, resolver o problema que é o pecado herdado por Adão e Eva, tá bom? Então, isso, portanto, vai ser basicamente sem futuro nenhum. Mas, assim, a ciência da religião era extrair esses assuntos, novamente, não pela perspectiva cristã, mas por uma perspectiva cética, uma perspectiva relativista, entendeu? Uma perspectiva pluralista. Então, isso aí é uma cosmovisão que entra em conflito com a realidade, entende? Bem, aqui temos a outra estrada, o outro caminho, que é trilhado por filósofos e teólogos. Leva à consideração das verdades metafísicas. Aqui, as especulações e interpretações dos mistérios que nos cercam são submetidos às luz da razão, o que muitas vezes mais deturpa o sentido dessa verdade que as explica. Ou pior, ainda, em diversos casos, instituições religiosas que criam essas interpretações as usam como instrumento para dominar e submeter seus seguidores. É claro que aqui temos vários problemas, vários pontos a serem aí debatidos, tá bom? É óbvio que a religião, como um todo, assim, era, independentemente se está fazendo uso ou não da razão, era, de certa forma, por não ter origem na palavra de Deus, ela subverte, ela domina, ela escraviza as pessoas. Basta ver, se botar aqui no canal, esse exemplo, porque ele é perceptível demais, não tem como negar isso. Por exemplo, o catolicismo. O catolicismo, ele matou, né, em nome de Deus, ele destruiu vidas em nome de Deus, independentemente se estavam certas ou erradas. Mas essa instituição diabólica, que é o catolicismo, ela não tem alvará, ela não tem autoridade legítima, ela é usurpadora de Deus, ela é uma espécie de animal que usa o nome de Deus para justificar suas doutrinas supostamente piedosas, suas doutrinas diabólicas, que é matar pessoas que discordam das suas falsas teorias, tá? E eles fazem por diversas razões, por tradição, suposto uso da razão, e até mesmo pelas próprias distorções e interpretações má da escritura. Basta ver, por exemplo, aí qualquer doutrina que tenha origem no catolicismo que é totalmente infundável e é inválida e irracional. Então, essas instituições, né, como um todo, procuram, né, dominar e fechar a nossa mente. Mas o cristianismo, ele nos liberta. A última via, a terceira via aqui, que o autor vai trabalhar aqui conosco, é a união de dois caminhos anteriores, juntando, assim, no mesmo plano, a mente e a matéria, a ação e o pensamento. E essa é a entrada do místico, daquele que reconhece a realidade divina no mundo material e cotidiano, que torna o sagrado cada ato que realiza, por mais banal que seja. Então, basicamente, aí vai misturar muita coisa aí, vai quase ser uma espécie de gnosticismo, né? Esses comentários assim, você já percebe. E aquele, enfim, que religa o seu ego, a centelha divina dentro de si, seu ego imortal, satisfazendo finalmente a aspiração da religião. Então, todas as grandes religiões incorporam esses três caminhos em suas doutrinas e práticas. Isso é uma coisa que foi observado pelos estudiosos das ciências humanas e sociais, a turma da filosofia da religião, da sociologia da religião e da própria ciência da religião, observou isso. Isso é muito comum nas diversas transformações e formas de manifestar a própria religião do mundo todo. Então, esses são os caminhos que são nos apresentados, né? E aqui eu vou trabalhar aqui a questão dos símbolos, né? Então, toda manifestação religiosa, do candomblé, do catolicismo, do espiritismo, do neopentecostalismo, né?
das seitas, enfim. Sempre tem simbolismo, sempre tem símbolos, sempre tem objetos, né? Coisas sagradas, né? Pode ser um desenho, pode ser uma estátua, pode ser uma pintura, pode ser um objeto, entre outras coisas. Então, como as religiões abordam o mistério? Incompreensível para a nossa mente finita, elas lançam mão da linguagem de símbolos. Estes inspiram e ensinam. São a matéria-prima da arte, constituindo uma gramática temporal que permite acessar verdades espirituais. Então, a gente vai percebendo aqui, ó, as veras são um símbolo da luz que emana do sagrado. Não? Então, nós temos aí algumas práticas orientais, né? Chinesas, japonesas, hindus. Temos aqui uma outra imagem, né? A água simboliza a purificação almejada pelas religiões, entendeu? Então, assim, isso é muito comum no mundo afora. Isso não é uma coisa, assim, estranha, certo? Bem, os psicólogos britânicos, porém, em Terence Dawson, define símbolo da seguinte maneira: a melhor expressão possível para algo que é inferido, mas não diretamente conhecido, ou que não pode ser definido adequadamente por meio de palavras. O símbolo não deve ser confundido com um sinal. A diferença entre símbolo e sinal é curiosa e tem a ver não com a representação em si, mas com o receptor da informação. Por exemplo, para um cristão que passa no frente da igreja, a cruz no alto do seu capenário é um símbolo que expressa o infalível mistério do sacrifício de Cristo. No entanto, se quem passa na frente da igreja for um budista ou muçulmano, a cruz será apenas um sinal, indicando que ali é um lugar de encontro de pessoas da fé cristã. Assim, há uma grande incompreensão por parte do gênero humano, tanto acadêmico quanto por parte das pessoas que se acham religiosas, ao verem, de fato, a simbologia, né, o nome cruz, e automaticamente referir-se ao sacrifício de Cristo. Né? Por exemplo, quando nós pregamos, de fato, a ideia do sacrifício de Cristo baseada na Bíblia, ela é totalmente diferente do sacrifício que é feito na missa católica. Por quê? Porque o que Jesus fez na cruz do Calvário foi perfeito, foi santo, foi conclusivo, foi uma única vez, foi acabado, e ele venceu o pecado, a morte, os demônios, enfim, as religiões como um todo. Mas na catolicismo, Cristo não é nada. Cristo não tem capacidade nenhuma. Então é necessário Jesus ser morto novamente, né? Na visão católica, né? E assim depois fazer a missa, né? Que é a falsificação da ceia. E eles pensam que Cristo vai se tornar carne e vai se tornar sangue no vinho, né? E o pão se tornar carne. Eles vão comer a carne literal de Cristo, o sangue literal de Cristo. Isso aí já é uma grande e má doutrina. Então, é óbvio que a cruz hoje em dia ela vai ter vários e vários significados. É óbvio que não vai ter, na maioria das vezes, respaldo na palavra de Deus. Então, a gente precisa ter essa atenção e entender. Por um momento, a gente vai dar uma pausa aqui. Nós voltamos depois para conversar com vocês, dar andamento a esse estudo de ciência da religião, né? Falando depois sobre mitos, tá? Mitos. Eu trago aqui uma pequena reflexão breve. Lembre-se que a filosofia, quando iniciou-se, ela iniciou e derrubou os mitos. Lembre-se que os mitos de hoje são só derrubados não com a filosofia, mas com o cristianismo. Então, filosofia e cristianismo estão muito unidos e trabalham na busca e no apontamento e na direção única do Logos, que é o verbo de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1. Certo? Então, entender nesse ponto que a gente vai mergulhar mais e mais nesse assunto. Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar aí mais de outros assuntos e vamos entrar aí na questão dos mitos, né? Será que nós temos mitos hoje? Será que, por exemplo, refletindo aqui de uma forma mais abrangente, será que Zeus está hoje em dia em alguma cultura, em algum tipo de religião? Será que Poseidon, Artemis,
Afrodite está onde hoje em dia? Eu acredito que você já deve ter imaginado aí qual a religião que absorveu esse panteão e tornou uma distorção e ter levado pessoas a esse caminho, trazendo e transformando, distorcendo os próprios mitos antigos, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar um pouco mais sobre mitos, tá bom? Até o próximo vídeo, bons estudos. Deixe um comentário, deixe uma curtida, compartilhe e assim você ajuda o nosso canal, tá bom? Muito obrigado.